Eu estava terminando meu turno, já passava das 11 da noite, quando recebi a notificação de uma nova corrida. O nome do passageiro era comum, o tipo de nome que não chama a atenção, e o ponto de coleta era em uma estrada rural, um pouco distante da cidade. Hesitei por um segundo, mas, considerando o valor da corrida, decidi aceitar. Enquanto dirigia pela estrada cada vez mais deserta, o clima mudou. A luz amarelada dos postes foi ficando rara, até que desapareceu completamente, e eu só tinha os faróis do carro iluminando o caminho à frente. As sombras da noite pareciam mais densas do que o normal, como se a escuridão aqui fosse diferente. Olhei para o GPS no painel. O sinal estava instável, o que não era incomum em áreas tão afastadas. Mas ainda assim, a sensação de isolamento começou a me incomodar. O silêncio também era diferente. Não havia o som de grilos ou animais noturnos que normalmente se escutam em estradas rurais. Só o motor do carro e o vento do lado de fora. Passei por algumas casas, mas todas estavam apagadas, sem sinal de vida. Era como se o lugar estivesse abandonado, apesar de ainda estar mapeado no aplicativo. Faltando alguns minutos para chegar ao destino, o GPS travou completamente. Parei o carro no acostamento, tentando restabelecer o sinal. Nada. Olhei em volta, e a estrada parecia infinita, cercada por árvores altas que balançavam com o vento fraco. A sensação de desconforto aumentou, mas respirei fundo e me forcei a continuar. Devia estar perto. Ao me aproximar do ponto de encontro, a escuridão à frente parecia ainda mais densa. A luz dos faróis não parecia capaz de penetrar muito além da estrada estreita. Algo estava errado. Eu sabia disso, mesmo que tentasse me convencer de que era só o nervosismo de estar em um lugar estranho àquela hora. O relógio no painel marcava meia-noite. Quando cheguei ao local indicado, não havia ninguém. O GPS não funcionava, o passageiro não aparecia, e o silêncio era ensurdecedor. O motor do carro rugiu, mas minhas mãos tremiam ao volante. Eu só queria sair dali, longe daqueles estranhos que me encaravam na escuridão. Engatei a marcha e acelerei pela estrada estreita, tentando ao máximo me distanciar. Não olhei para trás, não queria ver se eles ainda estavam me observando. A sensação de perigo era sufocante, como se o ar tivesse ficado pesado de repente. À medida que eu avançava pela estrada, as árvores ao redor pareciam mais densas, mais escuras. O farol do carro não iluminava o suficiente, como se a própria noite estivesse tentando me engolir. A cada curva, sentia como se estivesse sendo seguido. Vez ou outra, olhava pelo retrovisor, certo de que veria algo, ou alguém, me perseguindo. Mas não havia nada além das sombras. Mesmo assim, a sensação persistia, um peso constante sobre meus ombros, como se um par de olhos invisíveis estivesse cravado em mim. Tentei acalmar minha respiração. Apenas siga em frente, pensei, encontre uma saída. Mas quanto mais dirigia, mais aquela estrada parecia me enganar. Não havia sinais, nem cruzamentos que me levassem de volta à cidade ou a algum ponto familiar. Era como se eu estivesse preso em um loop, cada curva sendo uma repetição da anterior, e cada quilômetro me levava mais fundo na escuridão. O desconforto crescia a cada minuto. Comecei a notar que, ocasionalmente, luzes fracas apareciam ao longe, como pequenas casas dispersas no campo. Pensando que poderia encontrar ajuda, acelerei em direção à primeira que vi. Mas, à medida que me aproximava, as luzes se apagavam, uma a uma, como se estivessem me evitando. Frustrado e sem saber o que fazer, parei o carro por um momento. Olhei ao redor, a estrada vazia e silenciosa, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. O silêncio era opressor, o tipo de silêncio que te faz ouvir cada batida do próprio coração. Foi então que vi. Ali, entre as árvores, mais uma figura parada, dessa vez mais perto. Quieta, immovable, observando. Engatei a marcha novamente, acelerando para longe o mais rápido que podia. Eu tinha que sair daquela estrada, tinha que encontrar algum tipo de civilização. Mas o caminho se tornava cada vez mais confuso. As árvores fechadas criavam a impressão de que eu estava sendo guiado para algum lugar, levado por uma força que não entendia. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, vi mais luzes à frente, dessa vez mais próximas da estrada. Era uma pequena vila, algumas casas espalhadas em torno de uma praça central mal iluminada. O alívio foi instantâneo. Finalmente, alguém que poderia me ajudar. Reduzi a velocidade e estacionei perto de uma das casas. Saí do carro com cuidado, sentindo o ar frio da noite cortar minha pele. Bati a porta da primeira casa que encontrei. A madeira velha rangia sob o meu toque, mas ninguém respondeu. Olhei ao redor. Todas as casas estavam silenciosas, as janelas escuras, como se ninguém estivesse lá. Mas eu sabia que estavam.
Podia sentir os olhos sobre mim, observando de dentro das paredes. Uma porta ao longe se abriu com um rangido, mas não consegui ver ninguém. Senti um arrepio subir pela espinha. Algo estava terrivelmente errado com aquele lugar. Quanto mais eu tentava me afastar, mais parecia que todos os caminhos me levavam para mais perto, para o centro de algo que eu não entendia, mas que claramente me aguardava. O pânico tomava conta de mim enquanto voltava correndo para o carro. A vila, que antes parecia um porto seguro, agora era apenas mais um pedaço do quebra-cabeça macabro no qual eu estava preso. Minhas mãos suavam enquanto ligava o motor, o som familiar me dando uma falsa sensação de controle. Acelerei pela estrada, decidido a encontrar uma saída, mas, em vez de clareza, tudo à minha volta se tornava mais confuso. As luzes das casas começaram a desaparecer conforme eu avançava, uma a uma, como se estivessem apagando as opções de fuga. Não importava para onde eu virasse, parecia que a estrada se enrolava sobre si mesma, me guiando de volta para onde eu havia começado. Era como se eu estivesse sendo jogado em um jogo cruel, um labirinto sem fim, onde a saída simplesmente não existia. O pânico começava a se transformar em desespero. Eu respirava com dificuldade, o peito apertado, enquanto meus pensamentos corriam tão rápido quanto o carro. Olhei para o GPS, que continuava sem sinal, sua tela inerte me lembrando da minha completa desconexão com o mundo lá fora. Mesmo assim, tentei seguir o instinto, virando em cada curva com a esperança irracional de que uma delas me levaria à salvação. Mas, a cada quilômetro que avançava, a sensação de ser caçado se tornava mais forte. Não era apenas paranoia. Algo estava ali comigo. O ruído do motor parecia ser engolido pelo silêncio absoluto da estrada, mas, ao fundo, ouvia um som baixo, distante, como passos. Comecei a verificar o retrovisor com frequência, esperando ver o que quer que fosse que estava atrás de mim. Meu coração batia descontroladamente, e meus pensamentos estavam em um turbilhão de terror e confusão. Acelerei ainda mais, mas as estradas se tornavam cada vez mais estreitas, como se a floresta estivesse se fechando ao meu redor. A vegetação parecia mais alta, mais densa, os galhos se curvando sobre a estrada como dedos tentando me alcançar. Havia algo nas sombras, algo que se movia rápido e furtivo. A cada curva, eu sentia que estava sendo levado de volta para o centro daquele inferno rural, como se não houvesse realmente uma maneira de escapar. Não pode ser real, murmurei para mim mesmo. O suor escorria pela minha testa, meus dedos apertando o volante até que minhas juntas ficaram brancas. Não pode estar acontecendo. Mas estava. Olhei para o lado da estrada e, entre as árvores, avistei novamente. A mesma figura, ou talvez outra, se movia entre as sombras, acompanhando minha velocidade. Eu sabia, naquele momento, que não estava sozinho, e não era um acidente. Quem quer que fosse, estava me cercando, me caçando. Tentei acelerar mais, mas a estrada estava se transformando. Era como se o caminho se encolhesse à minha frente, se transformando em um túnel de árvores, cada vez mais escuro, cada vez mais sufocante. De repente, uma curva inesperada surgiu. Tentei frear, mas era tarde demais. O carro derrapou, girando descontroladamente, e o som dos pneus cantando no asfalto se misturou com o grito involuntário que escapou da minha garganta. O mundo virou de lado quando o carro saiu da estrada, batendo com força contra algo, talvez uma árvore. Minha visão ficou turva por alguns segundos. Senti o cheiro de borracha queimada, o barulho do motor se apagando lentamente, e o som inquietante do vento soprando através das árvores. Meu corpo estava tenso, o coração disparado, mas eu sabia que não havia tempo para parar. Algo me dizia que estava mais perto agora. Com dificuldade, destravei o cinto de segurança e empurrei a porta do carro, que rangeu em protesto. Tropecei ao sair, o chão úmido e cheio de folhas esmagadas sob meus pés. Olhei ao redor, esperando o próximo movimento do inimigo invisível. Mas nada. Só o silêncio opressor da noite, e a certeza de que, onde quer que eu fosse, ele estaria me esperando. Acordei com o cheiro de hospital e o som de monitores. As luzes brancas e frias me ofuscavam. Estava em segurança, era o que me disseram. O acidente foi grave, mas eu sobrevivi. Isso deveria ter sido suficiente para me tranquilizar. No entanto, algo em mim se recusava a aceitar. Era como se aquele lugar, aquela noite, estivesse preso em algum canto da minha mente, um eco que não se dissipava. Os médicos diziam que o choque do acidente e o estresse tinham me causado alucinações. Mas, sempre que fechava os olhos, podia ver as sombras nas árvores, ouvir os passos atrás de mim. Sentia o olhar de algo que não conseguia explicar. Os dias se passaram e eu voltei à minha rotina.
Peguei o carro algumas vezes para dirigir pela cidade, mas qualquer estrada deserta ou trechos de floresta me faziam suar frio. Meu coração disparava, e eu me via constantemente olhando pelos retrovisores, esperando que algo surgisse do nada. Estava paranoico, não conseguia me livrar da sensação de que algo me seguia. A cada esquina, a cada noite solitária, eu sentia que não estava sozinho. Podia estar parado no semáforo, cercado por pessoas, e ainda assim aquele arrepio subia pela minha espinha. A cidade parecia normal, as ruas cheias de vida, mas o terror daquela noite na estrada rural me assombrava de uma forma que eu não conseguia controlar. Comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo, eu dirigia novamente por aquela estrada, vendo a escuridão me cercar, sentindo que algo estava à espreita, pronto para me pegar. E sempre que acordava, suado e tremendo, olhava pela janela do meu apartamento e tinha a certeza de que estava sendo observado. Na rua abaixo, sombras se moviam de forma errática, como se a escuridão tivesse vida própria. Minha vida desmoronava aos poucos. Eu já não aceitava corridas à noite. Dirigir sozinho parecia impossível, mas a pior parte era essa sensação de ser seguido, vigiado. Toda vez que eu cruzava com um estranho, seu olhar parecia me dizer algo. Um lembrete sutil de que o que vivi naquela estrada não tinha acabado. Era como se eles soubessem algo que eu não sabia, algo que eu não conseguia entender completamente. Tentei seguir em frente, mas o medo estava sempre presente. No silêncio da noite, quando tudo deveria estar tranquilo, minha mente voltava àquela estrada, aquele momento de puro pânico. Meus sentidos ficavam em alerta constante, sempre prontos para reagir a qualquer som, qualquer sombra. Era como se a floresta tivesse deixado uma marca invisível em mim, uma presença que não podia ser vista, mas sentida a cada instante. Certa noite, decidi sair para caminhar, algo que costumava fazer para limpar a mente. A cidade parecia mais vazia do que o normal, as luzes das ruas lançavam sombras longas e distorcidas. À medida que andava, comecei a notar os mesmos sons que ouvi naquela estrada, os sussurros, o farfalhar das folhas. Olhei para trás, esperando encontrar algo, mas não havia ninguém. Ou será que havia? De repente, vi algo do outro lado da rua, uma figura parada, imóvel. O frio na espinha me dominou. Pisquei, e a figura desapareceu. Mas eu sabia que não era minha imaginação. Meu coração batia descontroladamente, o pânico crescendo dentro de mim. Não importava onde eu estivesse, não importava quão longe da estrada eu tentasse ir àquele lugar, aquelas sombras haviam se agarrado a mim. Eu podia ter escapado fisicamente, mas o terror ainda estava comigo. Uma parte de mim se perguntava se algum dia isso acabaria. Talvez fosse algo que eu simplesmente precisasse aprender a conviver. Mas uma coisa era certa, eu nunca mais olharia para a estrada da mesma forma. Mesmo agora, enquanto escrevo isso, sinto o olhar da escuridão sobre mim. E, no fundo, eu sei, ainda estou sendo observado. As luzes fluorescentes da loja de conveniência pulsavam suavemente, um zumbido constante que se misturava com o som da máquina de café. O aroma do café fresco preenchia o ar, uma das poucas coisas que tornava o trabalho suportável. Eu, Daniel, era o balconista dessa loja, uma pequena ilha de neon e produtos industrializados em um mar de escuridão urbana. Era apenas mais um dia comum. Os clientes eram uma mistura de rostos conhecidos e estranhos. O velho senhor que vinha sempre comprar sua dose matinal de café e um donut, a jovem mãe correndo para comprar leite antes de ir para casa, e o grupo de adolescentes que entrava para pegar refrigerantes e salgadinhos. Eu os observava com uma certa indiferença, até que uma brisa fresca entrou pela porta quando um cliente saiu, fazendo as folhas de plástico das promoções na parede balançarem. Havia algo peculiar no dia, uma sensação que não conseguia identificar. O relógio na parede parecia se arrastar, cada segundo se estendendo em um intervalo insuportável. Olhei para o fundo da loja, onde o corredor de doces parecia mais longo do que o habitual, como se as prateleiras estivessem se distanciando de mim. A rotina se instalou: atender os clientes, reabastecer as prateleiras, limpar a área de trabalho. Mas, à medida que a tarde avançava, a loja ficou mais vazia. A atmosfera mudou, uma sensação de opressão começou a me envolver. O ruído da rua se dissipou, e apenas o som da máquina de café quebrava o silêncio. Foi quando um homem entrou. Ele estava vestido de maneira comum, com jeans e um casaco escuro que parecia pesado. Ele não fez nada demais no início, apenas caminhou até o corredor das bebidas. Mas algo em sua postura me fez sentir um calafrio na espinha. Ele olhou em volta com atenção excessiva, como se estivesse avaliando o lugar. O coração começou a acelerar enquanto eu tentava me distrair, reabastecendo os pacotes de batata frita na prateleira.
O homem parecia estar levando tempo demais para escolher uma simples bebida. Então, eu o vi se aproximando do balcão. Naquele momento, uma ideia absurda atravessou minha mente. E se ele estivesse planejando algo? O tempo parecia esticar, e eu sentia a tensão crescendo. Era uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado de forma intensa. Tentei me convencer de que estava apenas imaginando coisas. Ele colocou uma garrafa de refrigerante sobre o balcão, mas seu olhar era furtivo, como se estivesse avaliando a situação. Eu sorri de maneira nervosa, tentando manter a normalidade. Mais alguma coisa? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ele hesitou por um momento, e, então, como se estivesse se decidindo, disse que não. Paguei pela bebida, mas a interação não terminou ali. À medida que ele se afastava, percebi que ele olhou por cima do ombro para mim. Um instinto profundo de alerta acendeu-se em mim. O homem saiu, e eu respirei aliviado, mas a sensação de desconforto permaneceu. Os minutos passaram, e a loja ficou vazia novamente. O silêncio parecia opressivo, como se a loja estivesse prestes a engolir tudo ao seu redor. Olhei para o relógio. O tempo não estava mais em movimento, e, com a luz do dia começando a se apagar do lado de fora, uma nuvem de ansiedade envolveu meu peito. Esse foi o último momento de normalidade que tive naquele dia. As horas seguintes se arrastaram em um borrão de inquietação, e algo estava prestes a mudar para sempre. O sino da porta soou novamente, quebrando o silêncio e fazendo meu coração disparar. Era uma mulher, talvez nos seus 30 e poucos anos, que entrou rapidamente, com um olhar de preocupação. O ar estava pesado, e a sensação de apreensão se intensificava. A mulher se dirigiu apressadamente até o corredor de bebidas, enquanto eu tentava ignorar o pressentimento crescente. Minutos se passaram, e o homem que havia entrado mais cedo voltou. Ele estava novamente com seu casaco escuro, mas agora sua expressão era diferente. Havia algo ameaçador em sua postura. Sem aviso, ele se aproximou do balcão, e o mundo ao meu redor pareceu desaparecer. Os sons da loja se apagaram, e tudo o que eu podia ouvir era o batimento acelerado do meu coração. Ele colocou uma mão no balcão e inclinou-se para a frente. Com uma calma inquietante, retirou uma arma do casaco. O metal brilhante reluziu sob a luz fluorescente, e a realidade se tornou um borrão. O ar ficou pesado, e uma onda de pânico me envolveu. Não era um simples assalto, era uma ameaça direta à minha vida. As palavras se tornaram um eco distante enquanto ele ordenava que eu entregasse todo o dinheiro da caixa registradora. A obediência era uma questão de sobrevivência, mas havia um conflito interno crescendo dentro de mim. Meu cérebro gritava para correr, mas meu corpo estava paralisado, preso na armadilha do medo. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto a arma estava apontada para minha cabeça. A mulher na loja parou de se mover. Seu olhar estava fixo na cena, mas não havia gritos ou reações. Apenas o silêncio ensurdecedor da loja preenchia o espaço. A tensão era palpável, e o homem parecia se deliciar com isso, como se a adrenalina da situação fosse um combustível. Eu puxei a gaveta da caixa registradora e entreguei as notas, tentando manter a calma. Minhas mãos tremiam, e cada movimento parecia um risco. O rosto do homem era impassível, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Havia um vazio ali, como se ele não estivesse totalmente presente. Enquanto ele pegava o dinheiro, senti uma onda de desespero me invadir. Uma pergunta me atormentava: por que isso está acontecendo? O medo do desconhecido se instalou em mim, uma sensação de que a situação poderia se desenrolar de maneiras imprevisíveis. E se ele não se contentasse com o dinheiro? E se ele decidisse me machucar? O tempo parecia congelar, e, por um momento, tudo se tornou surreal. As cores da loja desbotaram, e as prateleiras tornaram-se sombras. Tudo que eu conseguia pensar era em sobreviver. Quando ele terminou de pegar o dinheiro, olhou para mim com um sorriso sinistro, e a realidade voltou com um choque. Ele estava prestes a sair, mas hesitou. Seus olhos se voltaram para a mulher, que estava paralisada, ainda observando a cena. Nesse momento, uma onda de pânico tomou conta de mim. O que ele faria a ela? Ele não parecia ter escrúpulos, e a ideia de que ela poderia ser sua próxima vítima me deixou em estado de alerta. Então, como se tivesse lido meus pensamentos, ele se virou para mim. O olhar dele era de pura malícia, como se estivesse se divertindo com o terror que havia causado. O mundo se tornou um vórtice de emoções, raiva, medo, impotência. O último sentimento, no entanto, era o mais doloroso: a fragilidade da vida. O homem finalmente saiu pela porta, e a campainha soou uma última vez, como um eco da ameaça que acabará de passar. A loja estava em silêncio, mas a tensão não se dissipou.
Era como se eu estivesse prestes a desmaiar, meu corpo ainda preso na armadilha do medo. O assalto havia terminado, mas a luta pela minha sanidade estava apenas começando. O peso do silêncio na loja se tornou ensurdecedor após a saída do assaltante. Eu permaneço atrás do balcão, paralisado, tentando processar o que acabará de acontecer. O cheiro do álcool e dos produtos da loja misturava-se ao meu suor, criando uma atmosfera sufocante. O coração ainda batia acelerado, e cada batida parecia ecoar a lembrança da arma apontada para minha cabeça. Olhei para a mulher que havia entrado. Ela ainda estava em choque, os olhos vidrados e a expressão pálida. O impacto do que aconteceu a deixou sem palavras, assim como a mim. Não sabia se deveria tentar confortá-la ou se estava tão perdida quanto eu. A sensação de vulnerabilidade pairava no ar como um fantasma indesejado. Finalmente, a mulher quebrou o silêncio. "Você está bem?" Sua voz tremia, e não consegui responder. A única coisa que consegui fazer foi acenar com a cabeça, como se isso pudesse dissipar o terror que ainda me envolvia. O relógio na parede parecia se arrastar, cada segundo lembrando-me da fragilidade da vida. O telefone tocou, e o som foi como um disparo. O susto me fez pular, e corri para atender, minha mão tremendo na espera da ligação. Era o gerente, preocupado com o atraso. As palavras que eu pronunciei eram um sussurro, quase inaudíveis. Falei sobre o assalto, tentando manter a voz firme, mas a vulnerabilidade transparecia em cada sílaba. Após desligar, um peso adicional se instalou em meu peito. A ideia de que o gerente viria me deixou ansioso. O que eu diria? O que ele pensaria de mim? A cada pensamento, a insegurança crescia. A solidão da loja se intensificava, e cada sombra parecia carregar uma lembrança do assalto. O tempo continuava a arrastar-se, e o pensamento de que eu não poderia fechar a loja me assombrava. A porta de vidro na frente parecia mais um portal para um mundo perigoso. E se o assaltante voltasse? E se ele quisesse mais do que apenas dinheiro? As perguntas eram incessantes, como um relógio quebrado que não parava de tocar. Quando o gerente finalmente chegou, sua presença era um alívio, mas também trouxe uma nova onda de ansiedade. Ele entrou na loja, e seus olhos rapidamente se fixaram em mim. O olhar dele continha uma mistura de preocupação e confusão. Eu poderia ver que ele estava avaliando a situação, buscando entender o que havia acontecido. Relatei os eventos, minha voz ainda trêmula, tentando manter as emoções sob controle. Ao descrever o que havia ocorrido, senti o peso do medo e da impotência se transformar em raiva. A raiva não era apenas em relação ao assaltante, mas também a mim mesmo. Como pude permitir que isso acontecesse? Como deixei que a situação chegasse a esse ponto? O gerente tentou me acalmar, mas suas palavras soavam vazias. O entendimento real do que aconteceu ainda não tinha se estabelecido. Ele me disse que chamaria a polícia, mas a ideia de relatar o que ocorreu apenas aumentava minha ansiedade. Fui treinado para lidar com situações de emergência, mas nada poderia me preparar para a experiência do assalto. Enquanto esperávamos, o som da sirene ao longe se aproximava. O eco da polícia chegando para investigar trouxe uma sensação de alívio, mas também uma nova onda de medo. O que eles iriam descobrir? Como eu seria avaliado? Seria visto como uma vítima ou como alguém que falhou em proteger a loja? As perguntas giravam em minha mente, e cada resposta parecia distante. A sensação de vulnerabilidade se aprofundava. As consequências do assalto não eram apenas físicas, mas também emocionais. Cada instante que passava me afastava mais da normalidade que eu conhecia. E assim, no canto da loja, sob a luz fluorescente, eu me sentia como um espectador em um pesadelo. O controle estava escapando por entre os dedos, e a luta interna para manter a sanidade se intensificava. As consequências do assalto não eram apenas a perda de dinheiro, mas a perda de algo muito mais precioso, a sensação de segurança. A sirene da polícia soou como um alívio, mas ao mesmo tempo, trouxe à tona uma nova realidade. Eu estava ali, um sobrevivente em meio ao caos, e o peso dessa identificação começou a se tornar insuportável. Os policiais entraram, suas presenças autoritárias contrastando com a vulnerabilidade que eu sentia. Eles começaram a fazer perguntas, cada uma delas me levando de volta àquele momento horripilante. Conforme respondia, as lembranças inundavam minha mente. O rosto do assaltante, a maneira como ele se movia, o olhar frio que eu sentirá quando a arma estava apontada para mim. Detalhes que antes pareciam distantes começaram a se unir como peças de um quebra-cabeça grotesco. A cada resposta, o terror se aprofundava, e eu percebia que a lembrança do que aconteceu não ia embora, ela se tornava uma parte de mim. Os policiais vasculhavam a loja, fazendo perguntas sobre o que foi roubado e se havia câmeras de segurança.
O pânico em mim crescia à medida que percebia que, embora a loja fosse repleta de produtos, nada poderia ser recuperado se o assaltante não fosse encontrado. E se ele estivesse por aí, observando? A paranoia começava a se instalar, como uma névoa espessa que não conseguia dissipar. Enquanto esperava, o gerente se aproximou de mim. Ele tinha uma expressão de preocupação genuína, mas as palavras que ele proferiu não conseguiam alcançar a profundidade do meu desespero. Ele falou sobre a importância de procurar apoio emocional e como era normal sentir-se assim após uma experiência tão traumática. Mas, na verdade, nada disso parecia ter sentido. O que eu queria era esquecer, não entender. O diálogo com o gerente não fez mais do que reforçar a solidão que sentia. Todos os outros estavam fora, com suas vidas normais, e eu estava preso em um loop de memórias que se recusavam a sair da minha cabeça. A sensação de estar isolado na multidão se tornava cada vez mais intensa, como se eu estivesse preso em uma bolha invisível. Após horas de espera, os policiais finalmente terminaram suas perguntas e prometeram que fariam o possível para encontrar o assaltante. Eles se foram, e a loja ficou em silêncio novamente, o eco das sirenes ainda ressoando na minha mente. O gerente e eu olhamos ao redor da loja, e a normalidade do ambiente contrastava brutalmente com o que havia acontecido. Era como se a vida estivesse prosseguindo enquanto eu ainda estava preso naquele momento. A primeira noite após o assalto foi um tormento. Eu não conseguia dormir. Cada sombra na loja parecia ameaçadora. O tilintar de um caixa registradora se tornava um alerta, e o vento soprando do lado de fora se transformava em sussurros de um perigo iminente. A sensação de que o assaltante poderia retornar se tornava uma constante, como um relógio que nunca parava de contar. Eu tentava me convencer de que tudo estava bem, mas a cada passo que eu dava na loja, a incerteza aumentava. Na manhã seguinte, quando entrei, tudo parecia diferente. Os produtos nas prateleiras pareciam mais opressivos, e o ambiente, que antes era familiar, agora era um lugar de terror. As pessoas entravam e saíam, mas suas expressões eram como fantasmas em um filme em preto e branco. Cada interação se sentia superficial, e a conexão humana que antes eu valorizava desaparecia. A luta interna continuava. Eu sabia que precisava voltar a ser quem eu era, mas o trauma estava profundamente enraizado. A vida cotidiana se tornava uma batalha, e eu me perguntava se algum dia conseguiria superar a sombra do que havia vivido. A rotina na loja começou a se restabelecer, mas a sensação de normalidade era como uma fina camada de gelo, prestes a quebrar a qualquer momento. O trauma ainda pulsava sob a superfície, escondido, mas sempre presente. Todos os dias eram uma batalha interna. Eu tentava agir normalmente, mas o medo sussurrava em meu ouvido, lembrando-me da vulnerabilidade que havia enfrentado. Em uma tarde comum, enquanto organizava as prateleiras, vi a campainha da loja soar, sinalizando a entrada de um cliente. Quando levantei a cabeça, o tempo pareceu parar. O coração disparou em meu peito. Era ele. O assaltante. A mesma figura que havia me ameaçado, agora parado ali, à vista, como um fantasma do meu passado. Um frio intenso percorreu meu corpo, e o ar parecia ter desaparecido. Ele entrou, olhando em volta com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Meu corpo reagiu antes da mente, paralisado por um turbilhão de emoções. Cada músculo se contraiu, e um nó se formou na minha garganta. A lembrança da arma, o medo, a impotência, tudo voltou em um flash avassalador. O ambiente ao meu redor ficou nebuloso, e os sons da loja se tornaram distantes, quase irreais. O instinto de fuga lutava com o desejo de enfrentar meu medo. Eu precisava fazer algo, mas o que? A loja estava cheia de clientes, e a ideia de gritar ou correr parecia absurda. Em vez disso, fiquei parado, escondendo minha reação atrás de um semblante que tentava manter a calma. O assaltante começou a se aproximar do balcão, e cada passo parecia um peso no meu estômago. Lembrei-me das instruções do terapeuta, das conversas sobre enfrentar os medos em vez de se deixar dominar por eles. Aquela era a minha chance de reescrever a narrativa da minha vida. Respirei fundo, sentindo o ar gelado entrar em meus pulmões. Se eu não fizesse nada, estaria deixando que aquele momento definisse meu futuro. Quando ele chegou mais perto, pude ver seu rosto, as feições agora mais claras. Os traços que antes eram ameaçadores agora estavam envolvidos em uma aura de vulnerabilidade. Ele parecia cansado, desgastado, e isso me deu uma centelha de coragem. Como alguém que havia sido o centro de tanto medo, agora eu me via em uma posição diferente. Eu era um sobrevivente. O assaltante olhou nos meus olhos, e por um momento, o tempo parou novamente. Era como se estivéssemos os dois presos em uma bolha de tensão, repleta de memórias não ditas.
Eu poderia ter reagido de várias maneiras, gritar, fugir ou até mesmo confrontá-lo. Mas ao invés disso, optei por uma abordagem diferente. Com uma voz firme, mas controlada, decidi me impor. Aquilo foi há muito tempo. Você não pode me controlar mais, pensei, embora não pudesse falar essas palavras. No entanto, a mensagem estava clara em meu olhar. Um segundo se arrastou, e eu percebi que ele também parecia hesitante. Ele estava diante de alguém que não era mais uma vítima, mas alguém que havia aprendido a enfrentar o passado. Finalmente, o assaltante desviou o olhar, como se estivesse fugindo de um confronto interno. Ele se virou e saiu da loja sem dizer uma palavra. Nesse momento, senti uma onda de alívio, mas também uma nova carga de emoções. Era como se o peso do trauma estivesse começando a se dissipar, como uma névoa sendo dissipada pela luz do sol. O que aconteceu a seguir foi uma liberação emocional. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto enquanto eu sentia a adrenalina se esvaindo. As conversas animadas dos clientes ao fundo começaram a retornar ao meu foco. Respirei fundo, me permitindo sentir tudo que havia reprimido por tanto tempo. Eu havia enfrentado meu medo e saído mais forte. O dia seguiu, e embora o assaltante não estivesse mais presente, eu percebia que havia dado um passo importante em direção à cura. A partir daquele momento, sabia que a batalha contra o medo continuaria, mas agora estava mais preparado. O passado não me definiria, eu era mais do que isso. Eu sempre gostei de aventuras ao ar livre. Estar cercado pela natureza, longe do caos da cidade, era algo que me fazia sentir livre, conectado a algo maior. Quando Lucas sugeriu que fizéssemos uma trilha para uma região remota e acampássemos por algumas noites, eu fui o primeiro a aceitar. Ele sempre teve um jeito de nos envolver em suas ideias, e, no fim, todos nós acabávamos dizendo sim. Ao todo, éramos 5, eu, Lucas, Mariana, João e Tati. Já tínhamos feito algumas trilhas antes, mas dessa vez parecia diferente, talvez pela promessa de isolamento total. Uma aventura de verdade. A trilha começou tranquila. Conversávamos, ríamos e até brincávamos sobre quem iria cozinhar no acampamento. Tati estava encarregada de tirar as fotos, algo que ela adorava fazer. Eu me perguntava se ela conseguiria capturar a beleza daquele lugar em imagens. A vegetação era densa, o sol brilhava apenas em pequenos feixes que conseguiam atravessar as copas das árvores. O cheiro da terra úmida e das folhas secas nos cercava, um lembrete constante de que estávamos entrando em território desconhecido. Logo nos afastamos da trilha marcada. Era parte do plano, afinal, queríamos encontrar um lugar mais remoto, longe de qualquer outro grupo de trilheiros. Quanto mais caminhávamos, mais a floresta parecia nos envolver. O vento soprava de forma irregular, fazendo as folhas farfalharem de maneira que, por um breve momento, me perguntei se alguém mais estava ali, observando-nos. Afastei o pensamento rapidamente, atribuindo-o à minha imaginação. Quando finalmente encontramos um local plano, perto de um pequeno riacho, decidimos montar acampamento. O som suave da água correndo parecia prometer uma noite tranquila. Estávamos exaustos, mas satisfeitos. Enquanto montávamos as barracas, Mariana fez uma piada sobre filmes de terror ambientados em florestas. Só falta a cabana abandonada para completar o cenário, riu ela, e todos rimos junto. Era engraçado, mas ao mesmo tempo, algo na piada dela me incomodou. Não soube dizer o que. A noite chegou rapidamente, e depois de uma refeição simples e algumas conversas ao redor da fogueira, começamos a nos preparar para dormir. O silêncio da floresta parecia quase absoluto, exceto pelos sons da natureza, os grilos, o vento, a água correndo no riacho. Fechei os olhos, deixando que o cansaço do dia me levasse. Foi então que ouvi um som diferente, distante, mas ainda assim claro, passos. Levantei a cabeça, tentando focar no que poderia ser, mas tudo que ouvi em seguida foi o silêncio. Esperei mais alguns segundos antes de me convencer de que era apenas um animal. Talvez um cervo, ou um coelho. Voltei a deitar, ignorando o desconforto que se insinuava. Não valia a pena alarmar os outros. Mas, mesmo assim, aquela sensação, de estar sendo observado, não me deixava em paz. Acordei com o som suave da água corrente e a luz filtrada do sol atravessando as folhas. O cenário ao redor parecia ainda mais calmo e acolhedor à luz do dia. Lucas já estava mexendo na fogueira, e os outros começavam a se levantar, ainda sonolentos. Apesar da tranquilidade da manhã, o som que ouvi na noite anterior ainda me perturbava. Não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais naquela floresta. Enquanto arrumávamos as coisas para continuar explorando, João, que estava verificando a área ao redor, chamou nossa atenção. No chão, perto das barracas, havia pegadas.
pegadas humanas, claramente não pertencentes a nenhum de nós. Elas estavam espalhadas ao redor do acampamento, como se alguém tivesse caminhado ali durante a noite, nos observando enquanto dormíamos. O desconforto no grupo era palpável, mas tentamos racionalizar o que vimos. Talvez fosse outro trilheiro que passou por ali sem que percebêssemos. Ainda assim, a ideia de que havia alguém desconhecido circulando em nosso acampamento à noite era inquietante. A floresta, que antes parecia acolhedora, começou a se transformar em um lugar mais sombrio. Decidimos seguir em frente, continuar nossa trilha e deixar para trás aquela estranheza. Quanto mais nos afastávamos da trilha original, mais a floresta parecia nos envolver. O vento começou a soprar mais forte, balançando os galhos altos e fazendo com que as sombras dançassem ao nosso redor. Eu tinha a sensação de estar sendo observado novamente. De vez em quando, algo se movia na minha visão periférica, entre as árvores. A princípio, tentei ignorar, mas era difícil afastar a sensação de que havia alguma coisa ali, escondida, à espreita. Os outros pareciam perceber também. João, que sempre foi o mais racional de todos, parava ocasionalmente, olhando fixamente para pontos específicos da floresta, como se também estivesse vendo algo se mover. A tensão entre nós era palpável, mesmo que ninguém dissesse nada. O silêncio que antes parecia natural agora era opressor, como se a floresta estivesse observando cada passo nosso. A caminhada, que inicialmente havia sido divertida e leve, tornou-se um exercício de nervosismo contido. A cada novo som da floresta, sentíamos os sentidos se aguçarem, como se algo estivesse prestes a acontecer. Lucas, sempre otimista e despreocupado, tentava nos manter focados em continuar, mas até ele estava visivelmente mais cauteloso. A ideia de que não estávamos sozinhos ali se tornou uma certeza para todos nós. O que começou como um simples acampamento entre amigos estava rapidamente se transformando em algo mais perturbador. A floresta parecia se fechar sobre nós, cada vez mais densa e claustrofóbica, e a sensação de estarmos sendo vigiados nunca desaparecia. Era como se estivéssemos avançando diretamente para o coração de algo que não queríamos encontrar. Conforme avançávamos pela floresta, o cenário ao redor parecia cada vez mais sombrio. As árvores tornaram-se mais densas, bloqueando boa parte da luz do sol. O ar estava mais pesado, e o silêncio era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e o som ocasional de algo se movendo à distância. Cada um de nós estava em alerta, os sentidos aguçados pela sensação de que não estávamos sozinhos. Foi então que a encontramos. No meio daquela vastidão de árvores e arbustos, uma cabana surgiu. Era pequena, envelhecida, com madeiras gastas e janelas sujas. Não parecia ter sido habitada por um bom tempo, mas havia algo nela que imediatamente nos deixou desconfortáveis. Era o tipo de lugar que não deveria estar ali, um lembrete de que a floresta guardava segredos que não pertenciam a nós. Nos aproximamos cautelosamente. A cabana parecia abandonada, mas havia sinais de que alguém estivera ali recentemente. A porta estava entreaberta, como se esperasse por visitantes. Dentro, o cheiro de madeira velha e mofo era quase sufocante. As poucas peças de mobília estavam espalhadas de forma desordenada, como se alguém tivesse saído com pressa. Havia marcas no chão e na parede, arranhões profundos que sugeriam uma luta ou uma fuga desesperada. A cabana, que deveria oferecer abrigo, só intensificava nossa sensação de vulnerabilidade. Ao anoitecer, decidimos que seria melhor passar a noite ali, já que estávamos longe demais para retornar. A escuridão fora da cabana era impenetrável, e o vento assobiava através das fendas nas paredes, trazendo consigo uma sensação de que algo nos cercava. Cada som parecia amplificado, e a sensação de estarmos sendo observados voltava com força total. Não havia mais dúvida, não estávamos sozinhos. O que começou como uma sensação vaga de desconforto agora se tornava uma paranoia real. Cada um de nós lidava com isso de maneiras diferentes. Lucas, normalmente o mais confiante, estava inquieto, verificando o lado de fora com frequência, como se esperasse ver algo se aproximando. Mariana e Tati, que costumavam ser as mais despreocupadas, estavam em silêncio, concentradas em seus próprios pensamentos, os olhos sempre atentos ao menor som ou movimento. Lá fora, os barulhos continuavam. Passos, ramos quebrando, o vento uivando. A cada momento, a sensação de estar cercado por algo invisível ficava mais intensa. O interior da cabana, que deveria nos proteger, agora parecia um espaço pequeno demais, fechado demais. O ar era pesado, e a escuridão parecia querer nos engolir. Deitei na cama improvisada, tentando encontrar algum descanso, mas era impossível. Cada som externo me fazia abrir os olhos, o coração disparado. As horas se arrastavam, e o medo crescia a cada minuto.
Aquela sensação de estar sendo observado, de ter algo ali fora nos vigiando, era inescapável. Não conseguia afastar a impressão de que, a qualquer momento, algo ou alguém poderia invadir a cabana. Deve ser apenas um animal, pensei, tentando convencer a mim mesmo enquanto olhava para os rostos adormecidos de meus amigos ao meu redor. Mas o barulho persistia, mais alto agora, como se algo estivesse se movendo em direção à cabana. Foi quando Tiago, despertando, olhou para mim com um semblante confuso e preocupado. Sem poder ignorar mais, decidi que precisava verificar. A tensão entre nós estava crescente, e essa sensação de desconforto não poderia ser deixada de lado. Levantei-me, puxando uma jaqueta para me proteger do frio, e caminhei em direção à porta. Cada passo parecia ecoar na escuridão. Ao abrir a porta, uma lufada de ar gelado me envolveu. A floresta estava imersa na escuridão, mas os sons aumentavam em intensidade. Parecia que algo, ou alguém, estava realmente se movendo ao redor da cabana. Eu não sabia o que esperar, mas a adrenalina corria em minhas veias. Caminhei alguns passos para fora, tentando enxergar algo na penumbra. O luar mal penetrava as copas das árvores, e eu não conseguia distinguir o que estava à minha volta. O medo se enraizava dentro de mim quando, de repente, ouvi um estalo atrás de mim. Olhei para trás e vi a porta da cabana se fechando lentamente. Meu coração disparou. "Tiago!" gritei, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. O pânico começou a se instalar. A sensação de estar sendo observado se intensificava, e uma urgência tomou conta de mim. Precisava voltar, mas o chão parecia se mover sob meus pés. Ao correr de volta, percebi que não havia ninguém na cabana. O vazio era sufocante. Foi então que ouvi um grito. O som agudo cortou a escuridão, vindo de dentro da floresta. O grito de Carla reverberou em minha mente, e um frio na espinha se instalou. Olhei ao redor, buscando desesperadamente qualquer sinal de meus amigos, mas tudo o que vi foi a escuridão engolindo a luz da cabana. O desespero tomou conta de mim, e em um impulso, comecei a correr pela floresta, chamando por eles. A floresta parecia viva, com sombras dançando em cada canto. Uma sensação de perseguição começou a me consumir. Eu estava sendo seguido, mas por quem ou por quê? A lógica começou a se desvanecer, dando lugar ao instinto de sobrevivência. Enquanto corria, as árvores pareciam se fechar ao meu redor, dificultando a passagem. Eu só queria encontrar meus amigos, garantir que estavam seguros. Mas, à medida que a floresta se tornava mais densa, o medo se transformou em pânico. Eu estava perdido e, pior, sozinho. O amanhecer trouxe uma luz fraca, filtrando-se pelas copas das árvores, mas a beleza do dia não trouxe conforto. Ao final da noite, eu havia conseguido escapar, mas não sem perder 2 de meus amigos na escuridão. O sentimento de culpa e desespero me acompanhou enquanto caminhava pela floresta, meus pés pesados, a mente em um turbilhão. Finalmente, encontrei um caminho, um traço de civilização que parecia um milagre. Mas, ao chegar a uma pequena estrada, percebi que meu corpo estava em estado de choque. O amanhecer trouxe consigo a brutalidade da realidade. O que realmente aconteceu naquela noite? Fui incapaz de responder. Apenas um silêncio ensurdecedor dominava meus pensamentos. Quando avistei um carro se aproximando, acenei freneticamente. O motorista, um homem mais velho, parou e me olhou com uma expressão de confusão. Expliquei, gaguejando, sobre a floresta, a cabana e o que aconteceu, mas as palavras pareciam escorregar de mim, incapazes de capturar a gravidade da situação. A incredulidade nos olhos do homem me fez sentir ainda mais perdido. Finalmente, após uma longa conversa, ele concordou em me levar até a cidade. No carro, eu olhava pela janela, observando a floresta se afastar. Era como se uma parte de mim estivesse sendo deixada para trás, uma parte que nunca seria a mesma. A cada quilômetro que passávamos, a pressão em meu peito aumentava. Era uma sensação de que o perigo ainda estava lá, escondido nas sombras da floresta. Ao chegarmos à cidade, o homem me deixou em frente a uma delegacia. Eu estava ansioso para contar minha história, para que alguém acreditasse em mim. Mas a verdade era que, mesmo quando compartilhei os detalhes, ninguém parecia entender. Os policiais olhavam para mim com um misto de preocupação e dúvida, como se achassem que eu estivesse delirando. Eu não sabia mais o que era real e o que era ilusão. Depois que a história foi contada e as perguntas foram feitas, voltei para casa. As noites seguintes foram um tormento. Os sonhos eram perturbadores, repletos de sombras e gritos. As imagens de meus amigos desaparecendo se repetiam em minha mente. Cada ruído na casa me fazia acordar em sobressalto, a realidade da floresta sempre à espreita. E assim, saí da floresta como uma pessoa diferente. O que antes era aventura agora era um pesadelo.
As marcas psicológicas deixadas por aquela experiência se tornaram um fardo, um lembrete constante de que nem toda escapada é realmente uma fuga. O terror havia me encontrado, e, mesmo fora da floresta, suas garras ainda se prendiam a mim. Eu nunca imaginei que contar essa história seria tão difícil. Não é só porque os detalhes estão gravados em minha mente como cicatrizes, mas porque revivê-los é como abrir feridas que nunca cicatrizaram por completo. Até hoje, sinto que ele ainda está me observando. Talvez não fisicamente, mas de uma maneira que nunca conseguirei explicar, ele permanece na minha mente. Mesmo que eu diga para mim mesma que já acabou, as marcas que ficaram são profundas, e falar sobre isso me faz questionar se algum dia vou estar realmente em paz. Tudo começou de uma maneira que parecia, à primeira vista, inofensiva. Ele era apenas mais um colega de classe, alguém com quem eu trocava algumas palavras de vez em quando. Eu estava no último semestre da faculdade e, sinceramente, não prestava muita atenção em quem estava ao meu redor. A rotina era sempre a mesma: aulas, trabalhos e uma corrida contra o tempo para me formar. Eu me concentrava em meus estudos, e quando saía da universidade, minha casa era meu refúgio. Até que, de repente, isso mudou. Primeiro foram os olhares. Eu não liguei de imediato, achando que estava exagerando. Afinal, quem nunca teve a sensação de ser observado de vez em quando? Mas algo nos olhos dele, aquela maneira insistente de me encarar, começou a me incomodar. A sensação de que ele estava me seguindo surgiu devagar. Sempre que eu ia de uma aula para outra, ele parecia estar por perto, como se calculasse os meus passos. É coincidência, eu me dizia. Não tem como ele estar me seguindo. Mas, com o passar dos dias, coincidências demais começaram a se acumular. Ele estava sempre lá, onde quer que eu fosse. E o pior, ele nunca fazia contato. Nunca se aproximava de verdade. Sempre mantinha distância, mas seus olhos me seguiam aonde quer que eu fosse. Com o tempo, comecei a evitar certos caminhos pela universidade, achando que isso resolveria o problema. Eu estava determinada a acreditar que tudo não passava de paranoia. Mas a sensação de ser vigiada se tornou sufocante. Eu tentava estudar, focar nos trabalhos, mas não conseguia me concentrar. Meu refúgio, minha casa, era o único lugar onde eu podia relaxar. Pelo menos, era o que eu pensava. Foi uma noite, depois de um longo dia de estudos, que tudo ficou mais claro para mim. Estava em casa, tentando colocar minha cabeça em ordem, quando percebi algo perturbador, uma silhueta do lado de fora da janela. Meu coração parou por um instante. Me aproximei lentamente e olhei pela fresta da cortina. Ele estava ali, parado, observando minha casa do outro lado da rua. Aquela foi a primeira vez que eu realmente percebi que o que eu temia era real. Fiquei ali, congelada, incapaz de mover um músculo. Não sabia o que fazer. Chamaria a polícia? Mas o que eu diria? Ele não havia feito nada, pelo menos não ainda. Só estava ali, me observando. Eu me afastei da janela, minhas mãos tremendo. Tentei me convencer de que não era nada, que ele iria embora e que aquilo era apenas um mal-entendido. Mas não era. Naquela noite, eu mal consegui dormir. A sensação de estar sendo observada se tornou insuportável, mesmo dentro da minha própria casa. Na manhã seguinte, eu sabia que minha vida havia mudado. Algo sombrio havia se instalado na minha rotina. O medo constante, a vigilância silenciosa. Ele havia ultrapassado os limites da universidade, e agora estava em todos os aspectos da minha vida. Eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Depois daquela noite, as aparições dele se tornaram mais frequentes, mais invasivas. Era como se ele tivesse ultrapassado uma barreira invisível, como se algo houvesse mudado dentro de sua mente, tornando-o mais ousado e, ao mesmo tempo, mais ameaçador. Os dias na universidade se tornaram um tormento. Ele não se limitava mais a apenas observar de longe. Agora, ele se aproximava mais, se posicionando em lugares estratégicos, onde eu não tinha como evitar vê-lo. Eu sentia seu olhar em mim, mesmo quando ele não estava diretamente no meu campo de visão. Parecia que ele sabia exatamente onde eu estaria, o que eu faria, como se estivesse estudando cada movimento meu. Houve uma manhã, depois de uma noite de sono interrompido por pesadelos com aquele olhar penetrante, em que decidi tomar uma atitude. Eu precisava enfrentá-lo, mostrar que não estava intimidada. Esperei por um momento em que ele estivesse sozinho no corredor, próximo à biblioteca. Caminhei até ele, meu coração batendo como um tambor, e me forcei a encará-lo. "O que você quer?" perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo meu corpo inteiro tremer. Ele me olhou com um sorriso estranho, como se a minha pergunta fosse uma piada, como se não houvesse nada de errado em me seguir, em me observar constantemente. O sorriso desapareceu rapidamente,
e ele deu um passo em minha direção, seus olhos se fixando nos meus com uma intensidade assustadora. Eu só quero te conhecer melhor, disse ele, com uma calma que me arrepiou. Estamos na mesma turma há meses, mas nunca conversamos de verdade. Minhas pernas quase falharam sob mim. Ele falava como se tudo aquilo fosse normal, como se sua presença constante e perturbadora fosse apenas uma tentativa inocente de aproximação. Eu recuei, percebendo que não adiantaria tentar confrontá-lo. Ele não veria nada de errado no que estava fazendo. Para ele, aquilo era justificado, e isso só tornava tudo mais assustador. A partir desse dia, ele começou a aparecer do lado de fora da minha casa com mais frequência. Às vezes, à noite, eu olhava pela janela e via sua figura sombria parada ali, imóvel. Outras vezes, eu percebia que ele estava lá pela manhã, observando enquanto eu saía para a universidade. A presença dele se tornou uma sombra constante na minha vida, um peso esmagador que eu carregava o tempo todo. Tentei ignorá-lo. Dizia a mim mesma que ele se cansaria, que eventualmente encontraria outra coisa para ocupar seu tempo. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, sua persistência aumentou. Cheguei a pensar em chamar a polícia, mas sabia que eles pouco poderiam fazer. Ele não havia feito nada que pudesse ser considerado crime, pelo menos, não na superfície. Era sempre a mesma história, ele só está ali, parado. Não há nada que possamos fazer, senhorita. Minha mente começou a pregar peças em mim. Cada som à noite me fazia pular. Um simples rangido do piso, um estalo na madeira, qualquer coisa era o suficiente para me fazer pensar que ele havia invadido minha casa. Eu me sentia constantemente observada, mesmo dentro do meu próprio quarto. Tranquei portas e janelas, coloquei cortinas pesadas para evitar qualquer brecha, mas a sensação de estar sendo vigiada persistia. Eu comecei a mudar minha rotina, tentando despistá-lo. Saía mais cedo de casa, tomava caminhos diferentes para a universidade, evitava os lugares onde sabia que ele costumava me esperar. Mas isso apenas parecia irritá-lo, como se ele visse isso como um desafio. Quando ele não me encontrava, eu recebia mensagens estranhas nas redes sociais. Perfis anônimos que eu sabia que eram dele, perguntando onde eu estava, se eu achava que podia fugir dele. Eu sentia que estava enlouquecendo. Minha vida havia se transformado em um pesadelo constante. O medo estava se tornando paralisante, e a cada dia que passava, eu perdia mais um pouco de mim mesma. Eu já não era a mesma pessoa. A faculdade, os amigos, minha família, tudo parecia distante, como se eu estivesse vivendo uma realidade paralela onde só existíamos eu e ele. Eu sabia que, se isso continuasse, não haveria volta. Eu precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Mas mal sabia eu que já não tinha mais tempo. Me lembro bem que aquela noite começou como qualquer outra, mas algo no ar parecia diferente. A escuridão parecia mais pesada, como se tivesse se acumulado em camadas, envolta em um silêncio desconfortável que pressionava contra as paredes da minha casa. O medo, que antes era uma sombra sutil na minha mente, agora se manifestava como um peso tangível, sufocante. Enquanto me preparava para dormir, a luz do meu abajur piscou uma vez e depois se estabilizou, mas a sensação de desconforto persistia. Deitei na cama, os pensamentos correndo desenfreados. Tentei me distrair, ouvindo música ou assistindo a vídeos. Mas, inevitavelmente, eu voltava a me perguntar, onde ele estaria agora? Como ele estaria me observando? Com o passar do tempo, percebi que não era apenas o medo do desconhecido que me atormentava, era a noção de que minha casa, meu espaço seguro, tinha se tornado um cenário de terror. As horas se arrastavam, e eu finalmente cedia ao sono, mas apenas por um breve momento. Um barulho baixo, quase sussurrante, me despertou. Meu coração disparou, e eu me endireitei na cama, segurando a respiração. Era um som distinto, como se algo estivesse arrastando ou batendo nas paredes. Meus olhos se ajustaram à escuridão, mas a falta de luz não trazia conforto, apenas intensificava meu pânico. Levantei da cama, as pernas tremendo sob o peso da ansiedade. A casa estava estranhamente quieta, mas eu sentia a tensão no ar. Algo não estava certo. Em um momento de coragem, peguei a pequena lanterna que mantinha ao lado da cama e comecei a verificar os cômodos. Cada passo parecia ecoar como um trovão, e eu me forcei a me mover devagar, para não fazer barulho. Comecei pela sala, e o meu olhar vasculhou cada canto. A luz da lanterna falhou momentaneamente, e eu quase gritei. A luz se estabilizou, e meus olhos se arregalaram ao ver a sombra de um objeto, talvez um móvel, que parecia mais alta do que deveria. Mas era apenas o meu sofá, que havia se tornado uma montanha de medos e incertezas. A respiração pesada e irregular ecoava em meus ouvidos, quase como um aviso, como se a própria casa estivesse alertando sobre a presença de um intruso.
Virei-me para o corredor, o caminho estreito me levando ao banheiro e aos quartos. Cada sombra parecia se contorcer, me observando. As paredes pareciam me encurralar, me isolando, e a sensação de estar sendo observada era agora uma certeza palpável. Não era apenas uma ilusão, eu sentia que ele estava lá, escondido nas sombras, esperando a oportunidade perfeita para me pegar. Com passos cautelosos, segui até a cozinha, onde a luz da lanterna iluminou a mesa e as cadeiras, mas não revelou nada além do familiar. Uma parte de mim queria acreditar que tudo não passava de uma combinação de paranoia e medos irracionais, mas a outra parte, mais assustadora, sabia que ele tinha o poder de se aproximar a qualquer momento. À medida que me movia, sons estranhos continuavam a ressoar. Um arranhar na parede, como se algo ou alguém estivesse tentando sair de dentro. Fui tomada por uma onda de pânico, e minha mente começou a revisitar os momentos em que ele aparecia. Aquele sorriso, aquela insistência em me seguir, cada instante em que ele fez com que eu me sentisse pequena, impotente. Tudo isso girava na minha cabeça como um ciclo interminável de terror. Finalmente, ao chegar na porta do meu quarto, hesitei. O som havia cessado, mas o silêncio que o sucedeu era ensurdecedor. Eu estava à beira de um colapso nervoso, a sensação de não ter controle sobre minha vida, sobre minha segurança, me esmagava. A visão de meu espaço pessoal, o lugar onde deveria me sentir mais segura, agora parecia o cenário de um pesadelo. Decidi que precisava me resgatar da espiral de medo que me aprisionava. Respirei fundo, tentando recuperar a clareza, e empurrei a porta do meu quarto com um movimento firme. O que quer que estivesse lá dentro, eu precisava encarar. Mas, ao abrir a porta, não havia nada além do ar pesado e frio da noite. O vazio dentro do quarto refletia a solidão da minha luta interna. Voltei a olhar para a janela, a cortina balançando com o vento. O medo não era apenas a presença dele, era a incerteza de que poderia ser real. E com essa ideia, me dei conta de que, mesmo na segurança aparente, o verdadeiro terror poderia estar apenas começando. A noite parecia ter se estendido infinitamente, cada segundo arrastando-se como uma eternidade. O medo, agora um companheiro constante, pulsava em minhas veias e me deixava inquieta. As paredes da minha casa, antes conhecidas e acolhedoras, tornaram-se uma prisão. Cada canto que eu olhava parecia ter o potencial de esconder um rosto familiar, mas distorcido, a espreitar nas sombras. Após o incidente no corredor, decidi que não poderia mais viver assim. Era hora de encarar o que me perseguia, mesmo que isso significasse confrontar a figura aterrorizante que havia se tornado parte da minha vida. Eu precisava entender se ele era real ou apenas uma construção da minha mente perturbada. Com essa determinação, voltei ao meu quarto, onde a sensação de estar sendo observada continuava a me atormentar. Respirei fundo e olhei ao redor. A luz fraca da lanterna piscava, criando um efeito de flash que dançava nas paredes. O que quer que estivesse ali, eu estava disposta a enfrentá-lo. Senti uma onda de adrenalina percorrer meu corpo. Talvez, apenas talvez, esse fosse o meu momento de libertação. Quando atravessei o quarto, a tensão estava no ar. Cada passo que dava parecia ecoar, reverberando a dúvida e o terror que me acompanhavam. Meu coração batia descontroladamente, uma batida que ecoava como um tambor de guerra, ansioso e ansioso por um confronto. Meus dedos tremiam enquanto segurava a lanterna, e a ideia de me deparar com ele, o sorriso, os olhos fixos em mim, me deixava nauseada. A porta da varanda estava entreaberta, e uma brisa fria invadia o ambiente. Fui até lá, hesitante, e quando olhei para fora, o que vi não era o que esperava. A escuridão do lado de fora parecia viva, e um movimento à distância fez meu coração disparar. No entanto, quando olhei de perto, não havia nada além de folhas balançando ao vento. De repente, o som de um estalo atrás de mim cortou o silêncio. Meu corpo gelou, e eu me virei rapidamente, quase derrubando a lanterna no processo. O pânico me envolveu como uma onda. E então, ali estava ele, parado na porta do meu quarto. A expressão dele era uma mistura de sorrisinho malicioso e curiosidade. Eu congelei, um impulso primitivo de correr ou lutar borbulhando dentro de mim. Surpresa, ele disse, a voz suave e quase cínica, como se a situação não fosse de todo séria. A combinação de seu tom e a familiaridade do rosto fez meu estômago revirar. Como ele havia conseguido entrar? Como ele sempre parecia saber onde eu estava? Você não deveria estar aqui, eu murmurei, minha voz tremendo. Eu queria parecer forte, mas cada palavra saía arrastada, como se o terror estivesse me puxando para baixo. Ele deu um passo à frente, e minha mente ficou em branco. O que eu poderia fazer? O que eu poderia dizer? Em um impulso, a lanterna balançou em minha mão, e a luz atingiu seu rosto, refletindo uma imagem que era ao mesmo tempo familiar e grotesca.
Eu vi em seus olhos um brilho que não era apenas a malícia, mas também um entendimento profundo da minha fragilidade. Você não entende, não é? Ele sussurrou, sua voz agora mais próxima. Você sempre foi tão fácil de quebrar. A linha entre a realidade e o delírio começou a desaparecer, e eu me perguntei se ele realmente estava ali ou se era uma manifestação do meu medo. Um eco da minha própria mente. A ansiedade transformou-se em um pânico avassalador. Eu não sabia se ele era um ser humano ou uma sombra do meu passado. Saia, ordenei, minha voz agora mais firme, mesmo que a dúvida ainda balançasse como uma folha ao vento. Você não tem poder sobre mim. Mas, em vez de recuar, ele sorriu, e a expressão dele era quase triunfante. Poder? É você quem não percebe que está presa. Pronta para quebrar. Estou apenas aqui para ajudar. Ele deu outro passo, e nesse instante, a ideia de um confronto físico me atravessou como um raio. O que quer que fosse que estivesse diante de mim, eu precisava enfrentá-lo. Mas o que se manifestava diante de mim era tão confuso que não sabia se estava lidando com um ser humano ou com a personificação do meu terror. Você não pode me ajudar, eu gritei, cada fibra do meu ser agora preenchida com determinação. Eu não sou sua presa. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. A tensão estava tão intensa que eu podia sentir a eletricidade no ar. O sorriso dele desbotou, e em seu lugar, havia uma fúria contida, uma expressão que transformava o seu rosto conhecido em um vislumbre de algo muito mais sombrio. Você não sabe do que está falando, ele murmurou, e pela primeira vez, percebi um toque de raiva em sua voz. Você nunca soube. A escuridão se fechou ao nosso redor, e eu percebi que estava à beira de uma tempestade. O confronto que havia temido por tanto tempo agora se revelava, e a incerteza se tornava insuportável. Eu precisava fazer uma escolha, permanecer presa no medo ou lutar, mesmo que isso significasse desafiar a própria essência do terror que se tornará parte de mim. O ar parecia espesso, quase palpável, e a escuridão ao meu redor se tornava um manto sufocante. Eu estava paralisada, os pensamentos se entrelaçando em uma confusão aterrorizante. A figura à minha frente, meu colega de classe, tornará-se um símbolo de tudo o que eu temia. A linha que separava o real do imaginário estava completamente borrada, e, de alguma forma, eu estava presa em um pesadelo interminável. Ele me olhava com um semblante que variava entre a diversão e a frustração. Você não consegue escapar de mim, não é? A mente é um lugar complicado, cheio de sombras. E eu estou aqui para ajudá-la a ver isso. Não estou precisando de ajuda, gritei, mas a verdade era que minha voz tremia, e, dentro de mim, uma tempestade de incerteza se formava. A ideia de que talvez eu não estivesse tão distante da verdade dele se enraizava. Eu me sentia como se estivesse em um labirinto, cercada por paredes invisíveis que me impediam de escapar. Você não entende, não é? Ele avançou, e cada passo parecia ecoar em meu cérebro. Você criou isso. Eu sou apenas um reflexo do que você se recusa a encarar. Sua fraqueza, sua vulnerabilidade, tudo isso é você. Senti o estômago se revirar. Ele estava certo em um sentido, mas não queria acreditar. Eu havia tentado ignorá-lo, enfrentá-lo, até mesmo racionalizar suas aparições. Mas, de alguma forma, ele havia se tornado uma parte de mim, uma sombra que não conseguia se desvincular. As horas sem dormir, a tensão constante, tudo isso pesava sobre mim como um manto de chumbo. O que você quer de mim? Perguntei, minha voz agora um sussurro. Eu não sabia mais se estava pronta para ouvir a resposta. Ele sorriu, e esse sorriso era tão profundo, tão inquietante, que uma onda de pânico me envolveu. A realidade em que eu vivia agora parecia um espelho distorcido, refletindo não apenas o que eu via, mas também o que eu temia. A consciência de que eu poderia estar vivendo em um estado de negação não era apenas perturbadora, era aterradora. Quero que você veja, finalmente. Que você encare o que esconde dentro de você. A força que sempre esteve lá, mas você a reprimiu. Você me fez existir. Agora é hora de confrontar a verdade. A intensidade nos olhos dele fazia meu coração disparar. Eu não queria saber a verdade. O que quer que isso significasse. Com cada palavra, uma parte de mim se partia. Lembro-me de uma frase que uma vez ouvi: o que não é confrontado é eternamente controlado. E agora, tudo que eu havia evitado estava se manifestando na forma de um garoto familiar que se tornará o portador do meu pânico. As memórias da escola, os olhares furtivos, as risadas abafadas, tudo começava a se misturar em uma só ideia, a de que eu nunca fui livre. Você é a única que pode me parar, ele continuou, a voz agora uma litania hipnótica. A única que pode se libertar. E então, como se a realidade tivesse colapsado sobre mim, eu senti uma onda de desespero me envolver. Era como se eu estivesse caindo em um abismo,
e cada tentativa de agarrar algo para me salvar apenas me fazia afundar mais. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era a fabricação da minha mente aterrorizada. Chega! Saia! Eu gritei, um grito que ecoou pelas paredes da minha mente. Mas ele não recuou. Ele permaneceu ali, uma figura em meio à escuridão, com uma presença que se tornava cada vez mais opressora. O clima da sala mudava, o ar estava pesado, e a sensação de estar sendo observada se tornava avassaladora. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa que me libertasse, mas as paredes que eu mesma construí pareciam me aprisionar. Não havia saída, e cada pensamento de fuga apenas me arrastava para mais fundo na desesperança. E então, como um estalo de luz em meio à escuridão, percebi que não sabia o que era real. O medo que tinha dele se misturava ao meu próprio pavor. O que você realmente quer? Perguntei, agora em um tom mais suave, quase implorativo. Eu quero que você se veja, ele respondeu, e sua voz era suave, mas cortante como vidro. Eu quero que você entenda que o verdadeiro terror não está em mim, mas em você. Essas palavras reverberaram dentro de mim, um eco de algo que eu sempre soube, mas nunca quis encarar. Com um último olhar, a figura dele começou a se dissolver na escuridão, como fumaça sendo levada pelo vento. A imagem de seu rosto estava gravada na minha mente, mas sua presença começou a esmaecer. Eu estava sozinha novamente, mas a solidão era agora mais pesada. O que restou foi um silêncio ensurdecedor, uma verdade inquietante que permanecia em meu coração. O verdadeiro medo nunca foi apenas sobre ele, mas sobre o que eu não era capaz de aceitar sobre mim mesma. O colapso se completou, e a linha entre o real e o imaginário permaneceu borrada. O terror tinha me encontrado, mas não sei se o verdadeiro horror havia acabado ou se ele apenas se escondia, esperando o momento certo para voltar. Até hoje isso me assombra, e sinceramente não sei se algum dia vai ter fim.